60% dos adolescentes têm baixa autoestima. E a sua relação com ele pode ser decisiva para que ele não seja mais um. Esse é o tema da live de hoje, importante, né? Seja muito bem-vindo a essa live. Se você estiver assistindo essa live ao vivo, boa noite. Se você estiver assistindo essa live gravada, ela foi feita dia 30 de outubro de 2023. Essa live faz parte de uma série chamada Adolescer. Adolescer é essa transformação da infância para a fase adulta. Então a gente conversa aqui na live de segunda-feira sobre essas transformações físicas e emocionais do período da adolescência. Se você está chegando aqui no canal agora e não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica homeopata e sou endocrinologista infantil. Sou médica há mais de 20 anos. Nesse canal aqui da rede social, eu te ensino a melhorar o relacionamento com seu filho adolescente em 3 passos. A live de hoje, eu já vou fixar aqui o título, então a gente vai conversar sobre 60% dos adolescentes, e isso piora quando chega na fase adulta, hein? 60% dos adolescentes têm baixa autoestima. E hoje eu quero abordar essa questão do... Você sabia que a sua relação com seu filho pode ser decisiva para que ele não se torne mais um? Vamos falar disso hoje. Então, se você passa por isso aí na sua casa, vai contando aqui para mim aqui embaixo. Soraya, passa por tal situação. Soraya, aconteceu tal situação. Soraya tem um filho, não esqueçam disso, tá? Tem um filho ou uma filha de tantos anos para eu me situar melhor no quadro, que aconteceu tal coisa, tá bom? Então vamos comentando aqui embaixo, que eu já volto para ler os comentários de vocês. Enquanto isso eu vou falando, enquanto vocês estão entrando e comentando, tá? Eu vou seguindo aqui a live. Então, o que é baixa autoestima? Vamos começar com essa definição, né? É uma avaliação negativa de mim mesma, né? É como se eu não acreditasse que eu sou capaz de algumas coisas. Relacionamentos, conquistas, estudo, profissão. Então, eu não me acho capaz de. Então, deixa eu só ver o que eu tinha anotado. Não se valorizar, duvidar das suas capacidades e ter uma visão negativa de si mesmo, tá? Então, essa é uma definição sucinta sobre o que é baixa autoestima, né? Então, a gente vai abordar isso. Que frases que as mães trazem ali no dia a dia que possam levar a esse sentimento no adolescente e para o resto da vida adulta, tá? E hoje a gente não vai falar sobre depressão, então vamos diferenciar, tá? Então, a baixa autoestima é quando eu não me sinto capaz de tal coisa. A depressão já envolve alteração de comportamento, uma tristeza profunda, um isolamento, alteração de apetite, alteração de sono, enfim. A depressão é algo mais abrangente, tá, gente? Hoje a gente vai focar aqui em baixa autoestima, tá? Que oportunidade eu quero trazer? Primeiro, de sensibilizar que a autoestima tem um índice muito alto, né? Muito alto na adolescência, não sei se vocês têm essa noção. Então, eu quis trazer essa porcentagem para trazer ciência às mães. E mais do que isso, eu quero trazer ciência de que algumas coisas que a mãe faz, que ela tá pensando que tá incentivando o filho, ou então que ela tá pensando que nem tá fazendo diferença nenhuma aquela frase, pode estar marcando para sempre a vida do adolescente. Então, é sensibilizar essas duas situações. Uma, que talvez frases que você esteja usando para incentivá-lo estão pondo ele mais para baixo. E outra, frases que você achava que nem tinha efeito nenhum, podem estar pondo ele para baixo, tá? Eu vou trazer aqui os meus exemplos
E tô aguardando aqui os comentários de vocês, tá? Uma vez uma mãe aqui na rede social virou pra mim e falou assim: Soraya, eu sei que não pode comparar filho com ninguém. Mas eu tive que falar para o meu filho que, poxa vida, o primo dele faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu queria incentivar o meu filho. Então, gente, eu tenho até uma aula sobre irmãos no curso, de tão importante que é essa questão da comparação, que a maioria das mães comparam um irmão com o outro, né? E aí, na hora que eu faço essa comparação do meu filho com alguém, não importa com quem, com o irmão, com o primo, com o vizinho, com a prima da irmã, da vizinha, da não sei o que, não importa. Isso não incentiva. Qualquer comparação não leva a incentivo. Isso só leva à depreciação. Isso só leva ao sentimento de que, puxa, eu não sou capaz. Puxa, os outros sempre são melhores que eu. E muita mãe faz a comparação pensando que, eu vou incentivar. Ô filho, você não sabe, a filha do meu... Como é que fala? A filha da minha amiga fez isso, isso, isso. Por que você não faz isso, isso, isso? Pronto. É o suficiente para pôr seu filho lá para baixo. Comparação não incentiva, só leva para baixo. Tá? Então, primeiro caso meu. Então, e esse foi aqui das redes sociais. Então, foi uma mãe que estava acompanhando os conteúdos, estava vindo em todas as lives, participando, e um dia ela me mandou essa mensagem. Não pode comparar, tá? Caso 2. Caso 2 é uma família que eu atendo, classe média. E eles são classe média, não é média baixa, média. E pagam bons colégios, eles moram fora de São Paulo e pagam bons colégios para os filhos. Eles têm filhos adolescentes. Então eu cuido da família toda, né? Para quem não sabe, eu sou homeopata e como eu sou homeopata, eu trato de toda a família. Isso para mim é muito rico porque eu consigo observar, que vocês vão ver que eu vou trazer comentários de adultos, né? Então, como eu atendo o adolescente e o adulto, eu consigo ver a evolução disso. E como eu atendo a família, eu consigo entender todo esse contexto familiar. Então, a mãe trouxe para mim, na mesma época da consulta, né? A mãe trouxe para mim: Soraya, eu tô muito preocupada que meu filho tá sonhando muito alto. Como eles estudam num bom colégio, os amigos têm uma condição financeira maior que a deles. E um dos filhos é um pouco mais ambicioso, mas ambicioso para o bem. Quer conquistar, quer buscar uma faculdade legal, quer conquistar um emprego legal. E os pais, com medo de que ele está sonhando muito alto, seguraram o menino. E falaram para o menino, como que foi a frase? Eu até anotei aqui. Filho, isso não é pra gente. Então, a mãe me trouxe isso em consulta. E aí, no mesmo dia, eu atendo todos, né? Cada um sozinho, né? Todos em separado, mas no mesmo dia eu atendo todos. E quando o adolescente chegou para mim, para contar, né, sobre a consulta, ele virou para mim e falou assim: tia, minha mãe não me deixa crescer. Ele quer voar, ele quer crescer. Eu acho que esse menino vai estourar na vida. Então, se na adolescência ele ficar ouvindo que os pais, né, acham que aquilo não é para ele, eles não merecem aquilo é muito para eles, ele leva isso para a vida acreditando que ele não vai conseguir.
Então, cuidado com essas frases. Outro caso. Vão contando pra mim, gente, se vocês passam por situações aí. E outro caso. Outro muito comum também. Tem 2 filhos, ou tem 3 filhos. Aí vira pro mais novo e sempre fala assim: você é o mais novo, você não vai entender o que a gente tá falando agora. Então a mãe tá conversando com o filho mais velho, aí o mais novo quer participar, e a mãe vira pro mais novo e fala: você é o mais novo, você não vai entender. Você é o mais novo, você não vai compreender o que a gente tá conversando. Não adianta a gente te explicar, porque você é muito novinho. E ele passa a vida inteira ali, da adolescência, a adolescência inteira ouvindo que ele não vai entender, ele não vai conseguir. E, gente, é o que eu falei, eu atendo os adultos. E esses adultos, eles crescem precisando provar que eles são bons. Porque tá tão fixado neles que eles são menores, que eles não vão conseguir, que eles não conseguem participar, que fica fixado isso emocionalmente. Então, cuidado. Então, com os meus exemplos, eu quero que já sensibilizando vocês. Opa! Nossa, Soraya, eu faço isso aqui. O que eu faço, então? Pare de fazer. Nossa, Soraya, essa frase aí que essa mãe falou, eu faço aqui. Para. Deixa eu ver os comentários. Vamos ver se vocês têm causos. A Vânia falou assim: boa noite, você tem sido um achado de Deus. Nossa Senhora. Para minha vida em relação aos meus filhos. Vânia, me conta o que mudou. Me conta como era e o que tem mudado. Conta para mim. Eu fico muito feliz com esses relatos. Muito obrigada, muito obrigada. Até bater uma foto. Sempre gosto de bater foto. Mas me conta qual a idade dos seus filhos e o que você nota de mudança e como era. E depois que a comparação, como agir? Como assim, Joana? Você tá querendo dizer assim, eu já comparei, o que eu faço agora? É isso que você tá querendo me perguntar com essa sua frase? É isso? Ou... acho que é isso, vai. Eu vou responder por enquanto. Pare de fazer as comparações. Ou se tem uma situação mais especial, conta pra mim aqui. Sim. Então pare de fazer comparações, tá? Isso não agrega, né? Não estimula e só leva a baixa autoestima. Então, suspende. Suspende. Tá bom. O que mais, gente? Nenhuma situação pra me contar, mas contem pra mim novas situações. Enquanto isso eu vou falando, tá? Muitas mães falam assim pra mim: Soraya, que exagero, né? Essas coisas que você tá falando aí na live. Que exagero. Só essas frasezinhas bobas você tá me dizendo que marcam o resto da vida do adolescente? Marcam, gente. Marcam que como eu tô falando, né? Eu atendo depois o adulto. E aí eu sempre... o método POC que eu falo aqui, né? Pra gente aplicar no adolescente, eu não aplico só no adolescente, eu aplico nos adultos também, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos no decorrer da live, mas, por exemplo aqui, né? Não vou dar spoiler. Mas sempre que um adulto vem com uma questão, eu falar sintoma, né? Alguma questão ali, por exemplo, profissional. Não consegue crescer ali na profissão. Tá ali sempre naquele cargo e fala: Soraya, tô cansado,
eu nunca consigo progredir, sempre tô aqui na mesma. Aí eu implanto o método POC. Lembra? Método POC. Por quê? P de porquê, O de ok, C de como. Então não adianta eu ficar pensando em como fazer ele progredir no emprego se eu não buscar o P do porquê, a raiz do problema. E muitas vezes, se não for 99%, a raiz da questão é lá uma baixa autoestima que vem de lá de frases da infância. Tá? Então é marcante, são marcantes as frases que a gente ouve na adolescência e se refletem na fase adulta, tá? Então não são besteiras, não são frasezinhas bobas, não acreditem nisso, tá? Então, por quê? Por que causa tanto impacto essas frases, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Mas antes de eu chegar, eu vou ler só mais esses comentários aqui, aí eu entro no porquê. A Joana falou, então ela só queria saber como agir. Tá. Silvia, filho de 14 anos, caso sério, comentários negativos da nossa família. Em atendimento faz 1 ano e mudou de escola, não tem amigos. Ixi, Silvia, eu sou objetiva, você é mais objetiva que eu. Eu não consegui entrar na sua história, peraí. Filho de 14 anos, caso sério. Como assim, comentários negativos da nossa família? Me explica melhor o que são comentários negativos da nossa família. Em atendimento faz 1 ano e mudou de escola. Não tem amigos. Só um fora de nossa cidade. Muito sozinho, jogando sempre. E, Silvia, eu preciso saber então de 2 coisas. O que são comentários negativos da nossa família? E na hora que você implantou o método POC, o que você encontrou no P de porquê? Traz para mim a sua visão. A Vânia falou assim, meu filho tem 11 anos, acabou de chegar aqui em casa triste, porque as colegas da irmã dele disse que não pode brincar com homens. E qual a idade das meninas? Meu filho de 11 anos acabou de chegar aqui em casa triste, porque as colegas da irmã disse que das colegas da irmã dele disse que não pode brincar com homens. Conta pra mim a idade das meninas. Oi, Cida. A Silvia falou que é um caso de bullying. Mas termina pra mim as minhas perguntas, Silvia, pra entender melhor o contexto. Tá? Traz pra mim o restante do conteúdo que eu não consegui. Ai, os melhores amigos fizeram bullying. Então, Silvia, vou voltar aqui no seu comentário, né? Então, o P do porquê dele foi ele sofreu um bullying. E aí, isso marcou aí a vida dele, então ele já mudou de escola, mas ele não consegue fazer novos amigos. E aí ele vai ficando sozinho, fica jogando, tá se isolando. Ele ainda tá nos efeitos do bullying. Enquanto a gente não trabalhar a raiz do problema, que foi esse bullying, ele vai ter dificuldade para seguir. Então mudar só de escola é só trabalhar o como e não trabalhar o porquê. Então lembra que eu falei, só ficar no como não adianta. Então tem que trabalhar a raiz da questão. Então o que te machucou e o que a gente precisa trabalhar aqui para que ele se fortaleça, melhore a autoestima dele e consiga voltar à convivência. Tá?
Então, olha, a mesma questão, tá? Então, meu filho chegou agora triste porque as meninas falaram que não querem que meninos participem da conversa. Então, precisamos ir lá na raiz da questão, no porquê. Por que você ficou triste, filha? Trabalhar isso com ele, tá? E depois ir explicando o restante. Fabiana falou boa noite. Tenho uma filha de 11, quero saber como falar sobre sexualidade, nada aprofundo. Fabiana, no curso eu tenho sobre isso e aqui no feed eu tenho uma live e não consigo aprofundar, né? Como você falou, não consigo aprofundar porque a rede social bloqueia, né? Mas eu tenho um conteúdo sobre... Não chama sexualidade, porque alguns termos a rede me bloqueia. Chama namoro, tá? Procura essa live que tem sobre isso. Boa noite. A Gera falou boa noite. Tá bom. Irei assistir. Legal. Bom, então vou continuar aqui. Então, a ideia de hoje é trabalhar bem essa questão do porquê, Soraya? Por que algumas frases que eu digo para o meu filho ou para a minha filha pode marcá-lo para sempre? Então, eu vou trazer aqui algumas frases, alguns exemplos, alguns conteúdos para vocês irem entendendo o que eu quero dizer, tá? Então, se você desencoraja o seu filho, ele desiste. Então, por exemplo, nossa, mas não consegue tirar uma nota em matemática? Nossa, mas não consegue entender isso que eu estou explicando aqui de história? Mas nossa, não consegue entender nem o que a professora fala? Mas só estuda e não consegue ir bem na escola? Então, o que ele está ouvindo? Eu não consigo, então para que eu vou estudar? E essas frases que eu estou trazendo para vocês não são frases da minha cabeça. São frases que eu ouço lá no consultório, quando eu tô só eu e o adolescente. Então eles falam para mim, tia, pra quê? Eu não vou bem mesmo, pra que eu vou estudar? Ele já não se sente capaz aí, na adolescência. Dois. Essas marcas, gente, são para sempre. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que a mãe sempre diz, como é que era para ele? Isso não é para você, minha filha. Isso não é para você. Esse é outro caso, tá? Não é do exemplo que eu trouxe aqui em cima. Não é aqui em cima, é no conteúdo. Isso não é para você, esse é um outro caso. A mãe falava, isso não é para você, meu filho, isso não é para você. E eu atendo hoje um rapaz que ele tá num cargo muito alto de uma empresa. E ele tá num cargo muito alto, ele tem muitas funções e cada dia ele quer mais. Cada dia ele quer mais. E aí eu apliquei o método POC, né? Vamos lá. O que tá por trás disso? Por que você precisa tanto cada dia querer mais? E aí aplicamos o método POC, conversamos em uma consulta. Numa consulta ele trouxe para mim, nossa, Soraya, realmente, eu passei a vida inteira ouvindo da minha mãe, isso não é para você. Isso não é para você. E cada vez que eu conquisto um cargo, eu vou lá e mostro para ela. Você tá vendo? Isso é para mim. E ele fala assim, ó. Ele falou para mim assim, ó. Eu vou lá e mostro para ela. Como dizendo, ela me fez acreditar que eu não era capaz. E eu vou lá e mostro para ela que eu sou capaz.
Então lembra que eu falei, são marcas eternas. Coisas que ele ouvia na adolescência, não é que a mãe fala hoje isso para ele, não. Ela falava lá na adolescência. E até hoje, ele já tem mais que 35 anos. Ele precisa ir lá provar para a mãe. Então, enquanto eu não trabalhar essa raiz do problema, isso vai virar uma obsessão na vida dele. Tá bom? 3. Eles estão, gente, se formando. Eles estão virando adulto. Então, se nesse momento de formação ele só ouve frases depreciativas, você não serve para nada, você só estuda e não consegue, você não consegue isso, não consegue aquilo, não consegue aquilo, ele não consegue. Aí vem outro caso. É uma paciente também muito bem colocada num cargo. É uma empresária. E acima dela só tem uma chefe nessa empresa. E ela falou assim, Soraya, tudo que eu faço eu tenho que ir lá e falar para minha chefe. E a chefe já fala assim para ela, querida, eu já sei. Se você não fosse boa, você não estava aqui, você não seria, vamos falar, segunda no cargo de hierarquia da empresa. Não precisa ficar me falando o que você fez, porque eu já sei que você fez, porque você é capaz. Mas ela fala, eu não consigo não ir lá e mostrar para ela, porque eu tenho medo dela não enxergar que eu sou boa. E a mesma coisa ela faz em casa com o marido. Então, tudo que ela faz, imagina para a relação... Bom, primeiro para a chefe também deve ser difícil, porque a chefe já sabe que ela é boa, ela não tem que ficar ouvindo aquilo todo dia, né? A chefe é boazinha. E para a relação conjugal, ela não tem que ficar provando para o marido que ela é boa. É uma necessidade para sempre. A gente precisa trabalhar essa. Então, mesma história. Eu apliquei o método POC nela. Não vou falar, então vou continuar no querida, tá? Querida, vamos pensar aqui o que está por trás disso. Por que você tem que tanto ficar lá provando pro seu chefe que você é bom, pro seu marido que você é bom? Vamos buscar a raiz da questão. E hoje a gente está trabalhando a raiz da questão. E isso vai se refletir no trabalho, no relacionamento com o marido. Então, de tanto que ela ouvia lá na adolescência, na verdade o dela vem desde a infância, que ela não era boa, ela seguiu acreditando, né? Ai. Vamos mudando, né, gente? Vamos mudando. 4. Minha mãe sempre me falou que eu só tinha que estudar e não sirvo para isso. Então hoje eu tenho medo de disputar um bom cargo aqui na empresa. Nossa, como assim, Soraya? Você tá brincando, né? Não tô brincando. Então, muitos adultos têm medo de disputar, porque em algumas empresas abrem cargos novos, né? Então, por exemplo, dentro de banco, né? Eu tenho muitos pacientes de banco. Então, ao invés de eles contratarem pessoas de fora, eles dão essa oportunidade para o pessoal que está dentro crescer, né? Então, tem um cargo legal ali, o pessoal de lá de dentro já fica paquerando aquele cargo. Aí, quando abre vaga, alguns que não acreditam neles, de repente são
os melhores candidatos. Mas como eles trazem essa marca da baixa autoestima da adolescência, eles nem disputam o cargo. Não tem nem coragem de se candidatar. Então isso aqui também é um caso real, tá? Soraya, eu não tenho nem coragem de ir lá pôr meu nome. Tenho vergonha. Porque eu acho que a minha amiga aqui do lado é melhor que eu. Cinco, relacionamento. Eu tô falando muito de profissão aqui, né? Mas agora eu vou entrar também no relacionamento. Então, eu não mereço um bom companheiro. Porque eu não sou boa. E aí eu arrumo um traste na minha vida. Um traste. Ou aquele que não trabalha, ou aquele que me agride verbalmente, fisicamente, ou aquele que abusa de mim. Por quê? Porque eu não mereço um bom partido. Péssimo essa que vem na minha cabeça. Partido é péssimo. Eu não mereço um bom companheiro. Eu não mereço um bom amigo. Então são aqueles adolescentes que têm amigos abusivos. Soraya, por que minha filha se envolve com a pior turminha da escola? Soraya, por que meu filho se envolve quer ser amiga de tais meninas que não estão nem aí para ela? Autoestima. Precisamos trabalhar a autoestima. E isso continua pro resto da vida. Então continua com aquelas amizades abusivas. Só liga para você quando tá precisando. Só quer. Ou então com o chefe, né? Só arruma chefe abusivo. Nossa, Soraya, né? O adulto falando, nossa, Soraya, mas só arruma um chefe abusivo. Então, se só arruma chefe abusivo, método POC, qual é a raiz da questão? Alguma coisa aqui em mim tá me fazendo procurar, mesmo que inconscientemente, esse tipo de chefe. E isso é ali, a relação da mãe, do pai com o filho na adolescência. Uma das grandes questões é ali. Então, por isso que eu começo a live falando, 60% dos adolescentes têm baixa autoestima e a sua relação com o seu filho é decisiva nisso. Então, o 6 era, eu acabei falando junto com um dos anteriores. O 6 era não se candidata a nenhum cargo porque sempre acha que o colega do lado é melhor. Então, eles nunca sobem, nunca evoluem na empresa, porque eles têm medo, que eles se acham não capazes. E 7, excesso de cobrança. Então, pais muito rígidos cobram demais. E muitas vezes esse excesso de cobrança faz com que o adolescente também se cobre demais. E aí, ele sempre vai precisar ser o melhor. Então, ele nunca vai se sentir o melhor. Todo mundo? Não. Mas alguns, muitos, observo no consultório, são aqueles adultos que buscam muito, né, ser o melhor. Quando você aplica o método POC, vai para a raiz da questão. Você vê lá, nossa, Soraya, realmente na minha adolescência, meu pai era muito bravo, muita gente, minha mãe me cobrava demais.
E hoje eu me cobro demais. Então eu não me acho capaz de, porque eu me cobro sempre, né? Como eu tô sempre me cobrando, eu nunca acho que eu tô bom. Gente, antes de eu finalizar, deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Mas eu acho que é bem profundo esse tema, né? Bem profundo porque se a gente... Não, daqui a pouco eu finalizo, senão eu vou dar spoiler do final. Bom, da sexualidade já falei da live. Tá. Silvia falou, obrigada, doutora, obrigada. A Ana falou assim, boa noite, tenho uma filha de 11 anos e vi uma conversa que está namorando com um colega. O que faço? Ana, também vou te indicar a mesma live de namorar. Tem uma live aqui no feed, procura ali no feed, tem uma live sobre namoro, namoro, acho que é namoro, tá bom? Já tem um conteúdo sobre isso. A Joana falou assim, amo o seu trabalho, me ajuda muito, me identificou. Obrigada, Joana. Com quem que você se identificou? Agora eu fiquei curiosa. Conta pra mim. A Flá. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento e sabedoria conosco. Cada dia mais eu aprendo com você. Você traz luz para as nossas vidas. Flávia, você é muito querida. Muito obrigada. Muito obrigada. Claudiana falou assim, quando uma jovem se corta de gilete, ela está com depressão? Claudiana, não necessariamente, tá? A automutilação pode ser, por exemplo, por uma ansiedade. Então, o adolescente não consegue lidar com aquela ansiedade, ele não consegue lidar com aquele sentimento e ele se mutila. Ou uma baixa autoestima, ele não consegue lidar com aquilo, ele vai lá e se mutila. Tá? Então, não necessariamente só depressão, tá bom? A Maria falou assim, ouvi sempre da minha mãe. A filha do fulano não faz assim. Maria, que importante esse seu depoimento. Se você puder completar aqui pra gente, quando a sua mãe falava isso, conta pra gente, se você quiser, porque é muito íntimo. Me conta se isso te estimulava a crescer ou não. Conta pra gente se você quiser dividir um pouquinho mais. Como melhorar a autoestima do meu adolescente? Eu fiz uma live, fiz uns 3, 4 conteúdos seguidos sobre isso, Silvia, aqui no canal. E no meu curso eu tenho uma aula só disso, de tão importante que é uma das aulas mais pedidas, tá? A Lucineia falou assim, mas é normal a baixa autoestima na adolescência? Então, Lu, eu não sei se você leu o título, tá aqui, fixado aqui embaixo. 60%, mais que a metade. Mais que a metade dos adolescentes estão com baixa autoestima. A Silvia repetiu o pedido da autoestima, então já respondi. Terezinha falou live de milhões. Obrigada. Pri! Jura? Pri, minha querida amiga. A Pri escreveu. A Pri é suspeita. Daí ela escreveu assim: sensacional, adoro seus conteúdos. Sua fã. Obrigada, Pri. Você é muito querida. Samira falou assim, minha filha tem 15 anos e sempre tem amizades abusivas e falsas. Estou tentando conversar com ela e mostrar
como realmente é o mundo lá fora. Samira, não sei se você é nova aqui no canal, então vamos pensar assim. Eu acabei de falar isso, mas eu vou repetir, eu vou acabar sendo repetitiva. Então você me conta assim: minha filha tem amizades abusivas. E aí você, na hora que você fala que o mundo lá fora é ruim, você só está trabalhando como. Você não está indo no porquê. Então lembra, método POC. Método POC é P-O-C. POC. P-O-C. É que não adianta escrever que hoje vai ser ao contrário. O P do método POC é o porquê. O O do método POC é o que fazer. E o C é como fazer. Então, geralmente as mães focam muito no como fazer para tirar minha filha dessa questão. Mas as mães não vão lá no porquê minha filha tá assim. Então, na hora que eu explico para ela que o mundo não é legal, eu não estou trabalhando a raiz do problema. A raiz do problema aqui, me parece, porque eu não conheço sua filha, mas pelo pouco que você está me contando aqui, é alguma questão de autoestima. Eu busco amizades abusivas porque, a princípio, é isso que eu acho que eu posso ter. Então, eu preciso trabalhar a autoestima da minha filha. Senão, daqui a pouco vai ser nos relacionamentos, daqui a pouco vai ser no chefe, daqui a pouco vai ser no... Entendeu? Então, gente precisa pensar na questão do método POC. Todas as questões, gente, são para todas as questões. Ai, não, Soraya, mas meu filho é diferente. Não, gente. Cada filho é individual, é único. E na hora que eu aplico o método POC, sim, eu vou encontrar na raiz do problema alguma questão especial. Mas o método POC é aplicável para todo mundo. E para todas as idades. Eu estou até falando aqui que eu faço isso com os adultos. Qualquer mãe consegue aplicar o método e ajudar o filho. Tá? Então, sempre buscar a raiz. Tá bom? Deixa eu ver a hora. Meu filho falou lindona. E quando a gente diz que o filho tem muito potencial, mas ele se sabota, não gosta de elogios e não se interessa em estudar, pouco esforço e não estuda, tem alguma coisa, João, tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa por trás, tá? Então precise conversar com ele, precise investigar com ele o que tem por trás, o que tá levando a baixa autoestima. Por exemplo, um bullying lá na escola. Ou a mãe põe muito pra cima e o pai não. Que eu tenho de exemplo de paciente, a avó. A mãe põe a filha pra cima e a avó põe a filha pra baixo. Alguma coisa tem. Então tem que ir lá na raiz do problema. A Pri já me ajudou aqui embaixo. POC. Por quê? O que fazer e como fazer. Obrigada pela ajuda, Pri. A Samira falou, entendi sim. Muito obrigada. Sou nova aqui. Estou adorando te acompanhar. Bem-vinda. 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 Depois eu te explico como é que é o canal, Samira. No finalzinho eu explico. Legal, a Pri falou, vou usar e te conto. Daniela falou, minha filha tem dificuldade de socializar. Não olha no olho quando fala com desconhecidos. Mas em casa conversa. Dani, isso tá me parecendo... Vamos lá, mesma história. Minha filha tem dificuldade de socializar. Soraya, o que eu faço? Antes do que fazer, a gente tem que ver por
que ela tem essa dificuldade. Tá? Então, conversar com ela, filha, o que você sente quando tal situação? Aí você descreve lá tal situação. Ai, mãe, não sei. Aí você vai convidando ela a entender. Num primeiro momento ela vai dizer que não sabe, no segundo ela não sabe, no terceiro ela começa a observar melhor. Então, filha, quando acontecer tal coisa, vamos observar melhor o que você está sentindo. E aí ela vai tentando amadurecer mais esse sentimento dela, e aí na hora que ela, numa conversa com você, sempre com você, porque ela não tem maturidade para fazer isso sozinha, encontrar a raiz da questão, a gente trabalha a raiz da questão e vai melhorar. A Pri falou assim, às vezes o aluno pergunta demais e as pessoas se incomodam, então não quero mais ir na aula. Então, Pri, vamos lá para a raiz da questão. Você tem que conversar com ele, o que ele sente na hora que o pessoal reclama. E aí, a mesma história, vamos trabalhando aí que sentimentos ele sente pra gente trabalhar esses sentimentos. Porque na hora que eu tô com a minha autoestima legal, por mais que alguém fale pra mim, nossa, Soraya, mas você vai ficar com esse cabelo branco? Vamos brincar aqui. Vai entrar por uma vida e vai sair por outra. Se eu tô bem. Agora, quando eu não tô bem, se alguém me falar, nossa, Soraya, mas você vai ficar com esse cabelo branco? Aquilo vai pegar pra mim. Então, eu preciso saber que sentimento vem pra ele na hora que todo mundo começa a criticá-lo porque ele tá perguntando. E aí, trabalhar isso. Vivi falou assim, a minha filha usa máscara para ir para a escola. Vivi, eu pus uma postagem sobre isso de carrossel. A sua filha não é a única, tá? Não consegue tirar perto dos colegas. Então precisa conversar com ela. Filha, na hora que você vai para a escola, qual é o seu sentimento na hora que você tira a máscara? No primeiro momento ela vai falar, ai mãe, não sei. No segundo momento ela vai falar, não sei. E aí você vai convidar ela, filha, então comece a observar o que você sente nessa hora. E aí, de acordo com o que ela trouxer de sentimento, você vai trabalhar esse sentimento, tá? Então não adianta falar pra ela, tem que tirar a máscara e pronto. Aí é o tal do como, sem trabalhar o porquê, não adianta, tá? A Pri falou que vai testar e me conta depois, hein, Pri? Soraya, como trabalharmos com a autoestima do adolescente? Sim, eu já respondi essa pra você. Eu falei que tem aqui, então tem 3 ou 4 conteúdos. Não sei se você não ouviu. Tem semana passada ou retrasada, tá? Tem conteúdos só pra isso. Apertei aqui alguma coisa. Meu filho tem 13 anos e ainda não cresceu como os colegas. Está se sentindo triste. Terezinha, aqui vieram várias questões, por isso que eu fiquei em silêncio. Sempre a ideia do método POC. Então, perguntar para ele o que ele sente, né? Por que ele tá triste? Qual é o sentimento dele quando acontece a situação? Quando ele percebe que o amigo dele já cresceu. A gente precisa trabalhar a raiz aí da questão. Mas 13 anos me chamou a atenção por causa da minha especialidade de endócrino. Então não esquece de trabalhar a raiz da questão aqui, Terezinha, mas procurar um acompanhamento para ver essa questão do crescimento, tá? E na hora que você busca isso, né, ele se sente amado, né? Isso
faz bem pro relacionamento de vocês, tá? A Vivi falou assim, meu filho recebe críticas do pai, que diz que ele tá gordo, mas continua comprando as coisas que engordam. Então precisa trabalhar aí com o pai, essa questão. Então lembra que isso marca ele pra sempre, tá? Oba, temos um professor aqui, que honra. Legal. Então, gente, não esqueça. Algumas frases que a gente diz que muitas vezes a gente não tá se dando conta de que tá fazendo mal ao filho. Muitas vezes. Pode ditar a forma que ele vai tomar as atitudes na vida. Pode ditar o desempenho acadêmico de agora. Então, para que eu vou estudar se eu não sirvo mesmo? O sucesso profissional, então lembra? Como eu não sou capaz, nem vou concorrer àquele cargo legal. E os relacionamentos conjugais, de amigos e de chefe. Muita coisa, né? Muita coisa. Então eu convido vocês a essa mudança. Espero ter conseguido sensibilizá-las. E fico à disposição. Então, se você estiver passando, se você é novo aqui no canal, né? Eu sempre estou aberta a sugestões de conteúdo. Então, você me manda lá, Soraya, eu tenho um filho ou uma filha de tantos anos para me situar, que está acontecendo isso. E aí eu produzo um conteúdo voltado para a sua questão, tá? Então, os meus conteúdos todos são produzidos baseado nas sugestões que vocês me mandam ali no particular, tá? Para quem tá chegando agora, como a Samira também, toda segunda-feira às 7h30 tem live e toda quinta-feira às 9 da noite tem live. Segunda-feira é sobre o adolescer, essas transformações físicas e emocionais desse período. E quinta-feira é uma live que eu convido alguma mãe para participar comigo ao vivo. Então, quem quiser já me manda um direct. Soraya, quero participar ao vivo com você na quinta-feira. E acho que é isso, né? Então, tem conteúdo, tem vídeos todos os dias aqui no canal, inclusive sábados, domingos e feriados. E live 2 vezes por semana. Tá bom? Então, quem chegou hoje ou quem chegou recentemente, sejam muito bem-vindas ao canal. Legal daqui da live é que uma mãe vai contando uma história, a outra vai contando outra e uma vai ajudando a outra aqui, além da nossa conversa, tá bom? Eu vou ler aqui os últimos comentários. Sempre acelerei minha filha quando pequena e hoje, 16 anos, ela não é nada proativa. Se não falo, não faz. Me sinto responsável por isso. Daniela, cuidado com a culpa, né? Precisa entender um pouquinho mais do ritmo da adolescência, tá? E cuidado com a culpa, porque toda mãe tem uma mania de culpa, né? Cuidado. Não fica com muita culpa, não, que é pesado. Vai trabalhando isso agora. A Silvia falou, obrigada, foi meu primeiro momento contigo, adorei. Ah, que legal, na próxima eu vou ficar mais atenta. Ah, que legal, bem-vinda, não sabia, bem-vinda. Minha filha tem autoestima baixa, não gosta da cor da pele dela, fala que não combina com ela. Eu acho que para você é importante assistir esses conteúdos que eu falei de autoestima, tá? Diana. Vai ficar gravada? A Sabrina falou, sim. Samira falou, parabéns, muito obrigada, amei, que bom. Ah, a Pri falou, tá falando com alguém, minha amiga é espetacular. A minha amiga Priscila também é um espetáculo. A Bru falou, boa noite, tá bom. Gente,
Muito obrigada por terem ficado. Pri, por sinal, uma live aí, umas 2 semanas, eu acho, eu falei de você. Falei do seu pai, que seu pai falava, te ensinava a ouvir as músicas, né? Eu comentei de você aqui em alguma live, que o seu pai te ensinou a ouvir músicas, né? Gente, muito obrigada por terem ficado comigo até agora, ficamos bastante, né? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.